Luciana, querida, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Acho que é feliz ano novo, né? Entre mim, Que seja você e a feliz, comunidade. que Gente, que seja feliz. 2026, nossa, que começou quente e fervendo, né? Que é isso? Que ano? Mas que a gente consiga dar conta e sair Uhum, melhor do que estamos entrando nele, sim, né? sim, É isso é que a isso aí. gente sempre espera. Luciana, uma questão preliminar, você trouxe uma apresentação, muitas vezes você vem aqui trazendo a apresentação, você trouxe hoje, é sempre bom. Mas antes, uma questão que é a seguinte, um tema que tem, né, corrido aqui pelo chat, até você já se manifestou uma vez, é a possibilidade da sua candidatura a deputada federal ou estadual pelo PSOL em São Paulo. Em que pé está isso, Luciana? Olha, isso tem que ser construído, né? Eu tenho uma missão de vida, que eu estou nela há 25 anos, em que eu construí essa rede de medidas de gases de efeito estufa na Amazônia, com perfis verticais, né? E isso não pode ser perdido, isso é algo extremamente importante, ainda mais quando a gente está vendo que a Amazônia está mudando. Então, eu preciso ter certeza de que isso vai continuar para eu encarar esse outro desafio. Por que eu estou pensando nesse outro desafio? Porque, apesar de tudo que a gente já sabe, toda a ciência que a gente desenvolveu, tudo que a gente já publicou e o que a gente sabe é algo muito novo, algo muito importante, porque nós estamos falando da Amazônia. A Amazônia tem um impacto importante no balanço global de carbono. Então, a gente já tem 3 artigos onde a gente lidera essa ciência no artigo. A Uhum. gente não é coautor. Eu sou a primeira autora, todo o meu grupo está junto, vários colegas brasileiros. Então, assim, a gente lidera essa ciência. Isso não é pouca coisa, a gente tem que valorizar bastante, mas mais do que isso, eu valorizo o monitoramento da Amazônia. Mas é um monitoramento, é mais do que um monitoramento, né? Porque as medidas possibilitam que a gente saiba o que está acontecendo com a Amazônia. E a Amazônia está trabalhando cada vez mais estressada. Então, isso não pode ser perdido. E eu preciso garantir isso antes de tomar essa decisão. Uhum. Por que eu gostaria de dar esse passo? Porque, apesar de tudo que a gente já sabe, toda a ciência comprovada, tudo que eu não dou pouca entrevista, eu dou bastante entrevista, mas mesmo assim, quem está lá tomando decisão, tanto no legislativo quanto no executivo, não está levando em consideração o que a gente já sabe. Né? A gente tem um Ministério do Meio Ambiente maravilhoso, mas a gente tem um Ministério da Agricultura e das Minas e Energia tomando decisões na direção contrária. Então, assim, a gente precisa que a ciência contribua mais ainda. A gente precisa levar o que a gente sabe aonde está sendo tomada a decisão. Porque nós estamos caminhando cada vez mais rápido para um colapso climático. As pessoas já estão morrendo e isso me desespera. Me desespera, porque assim, tudo que a gente fala, o povo está decidindo na direção contrária. Então, é um dilema. É um dilema muito grande e o que me move é querer contribuir mais do que eu contribuo hoje. É isso, Mauro. Tá bom. Esse é o Vamos esperar, então, sentido. pela sua decisão. Deixa eu ler 3 comentários aqui. Primeiro, a Cecília Manso. Bom dia, Luciana. Saudações ambientalistas. O Antônio Marcos dizendo aqui. Bom dia, Mauro. Estava no ICL e ouvi lá do William Deluca, imagina, então, que Caiados e Ratinho são de centro-direita. Vê se pode, é a tragédia do progressismo. É, de fato, uma grande tragédia. Luiz Carlos Furtado está aqui com a gente, com seu super sticker, e a Laura Daniele Lima Santos chega como nova membro. Luciana, vou botar na tela, então, essa apresentação que você trouxe para nós. Ô, Mauro, isso é uma parte A gente fez uma nota técnica
Porque, assim, o Congresso, ano passado, e é daí que nasce meu desespero, o Congresso, ano passado, vota aquele PL da devastação. Gente, não é pouca coisa. Eles votaram a aceleração da morte de inúmeros brasileiros. E não só morte, mas como assim, perda para a grande maior parte de quem está lá na ponta de baixo. Né? É o pessoal que mora do lado de rio, no barranco, é o pessoal mais pobre, que mora mais precarizado. O que eles decidiram vai levar uma parcela muito grande de brasileiros a mais para a morte. Então, assim, isso é desesperador para mim. Então, a gente imediatamente entrou em contato com quem estava organizando entrar no STF para inconstitucionalidade desse PL, e, na minha opinião, ele fere o direito à vida. Então, nessa apresentação, eu estou focando o que nós aprendemos estudando a Amazônia, que prova que esse PL ele afeta o nosso direito à vida. Então, aqui nós temos 4 regiões onde são feitos os perfis de avião, e aquele resultado, né, que começa em 4,4 quilômetros de altura e vai até perto da superfície, eles colocam mais ou menos até uns 150, 200 metros acima da superfície. Né? Toda a massa de ar que chega lá, chega com o resultado de tudo que acontece ao longo desse caminho, que são essas figuras. Né? Quanto mais escuro, mais está refletindo nesse resultado, quanto mais clarinho, está impactando menos nesse resultado. Mas o que é importante? Olha como essas 4 regiões têm diferentes graus de desmatamento nessas áreas. Né? É 38% ali no nordeste da Amazônia, 34% de desmatamento mais do centro para o sul, do lado leste da Amazônia, aqui, né, do sul, mas para o lado mais oeste da Amazônia, 19%, e do noroeste, 11%. Põe no próximo, porque aí vamos falar para cada. Uai, por que aparece preto? É como chegou. Você passou. Você mudou ele de. Eu mudei. Nós não temos aqui Microsoft, né? Então a gente não tem o PowerPoint, a gente precisa passar para o PDF. Mauro, será que eu poderia então compartilhar minha tela? Porque o gráfico está lá onde ficou preto. Tá bom. Se você conseguir, pode aí, por favor. Então, pera lá, deixa eu compartilhar. Compartilhamento de tela. Pronto, vocês estão vendo minha tela ou não? Não, né? Sim. Ah, então deixa eu colocar aqui em apresentação. Agora está vendo? Super, pode ir. Tá. Então, olha só. Aqui tem a região mais desmatada da Amazônia, né? O que 38% de desmatamento está fazendo com a chuva e com a temperatura? Na parte de cima é chuva e na parte de baixo é temperatura. Veja, em preto é a precipitação acumulada anual, tudo que chove no ano. Já perdeu 12%. Já deixou de chover entre 1979 e 2024, deixou de chover por ano 304 milímetros de chuva. Nos meses que mais chove, que é janeiro, fevereiro e março, perdeu 14%. Agora, na estação seca, que é quando a floresta mais precisa de chuva, perdeu 37%. Você pode olhar o número e vai, perdeu 77, é menos. Só que nessa época já chove pouco. Olha, em 1979 chovia 80 e poucos milímetros. Hoje chove em torno de 40. Então, assim, é muito pouca chuva em 3 meses. Nós estamos falando de uma floresta tropical úmida. E o que aconteceu com a temperatura?
O vermelho é durante a estação seca, agosto, setembro, outubro. O O azul gráfico é de baixo janeiro, agora é a fevereiro e março. temperatura, tá, gente? E o preto, que é a parte de baixo. E o preto é a temperatura anual. Então, veja, a média do ano subiu 1,1 graus perto da média global, mas na estação seca subiu 1,6 e na estação chuvosa 0,8. Agora, quando a gente vai para a segunda região mais desmatada, né, que está desmatada 34%, isso é muito interessante, essa região, porque a gente tinha feito esse estudo até 2018. Até 2018, essa região era 28% desmatada. E apenas a estação seca tinha perdido chuva, Mauro. A estação chuvosa não tinha perdido chuva, nem a média anual, só a seca. Agora ela ultrapassa 30% de desmatamento e, veja, já impactou a chuva no ano inteiro, né? Então, assim, veja, a gente está vendo cada vez chovendo menos no ano todo. Agora, olha quanto subiu a temperatura nessa região. Essa região, né? Olha esse vermelho, que é durante agosto, setembro, outubro, é o pico da seca, é quando ocorrem as queimadas. Já subiu 2,2 graus Celsius. Essa região é a região. Por que a outra, que é mais desmatada, não subiu tanto? Porque a outra tem uma quantidade de área de água muito grande. E aí a evaporação de rios e lagos e áreas que alagam é muito grande. Nós estamos falando de 9% de área de água na Nordeste, que compensa, evaporando água, essa parte da perda da vegetação. Mas o que tem a ver evaporar a água com temperatura? Bom, a água, quando ela está evaporando, ela sai do estado líquido para ir para o estado gasoso, ela precisa ganhar energia infravermelha, é a energia do calor. Então, quando a água está evaporando, ela está resfriando o ambiente onde ela está roubando calor. Então, a árvore, quando ela está evapotranspirando, ela está promovendo o resfriamento da temperatura no local que ela está. Por isso que as áreas mais desmatadas são mais quentes. Por isso que quando você está no campo, você está num bosque, num parque, está mais fresco. Você sai de lá, é muito mais quente, porque você não tem a árvore resfriando a temperatura. Então, essa região sudeste, ela tem em torno de 3% só de área de água. Então, essa falta que a floresta que foi desmatada está fazendo não está sendo, em parte, compensada pela evaporação de rios e lagos, como está lá em cima. Por isso que ela é a região mais quente da Amazônia. E essa região, Mauro, bom, eu posso falar isso depois, né? Agora, olha só, 19%. A gente já tem um impacto menor no ano todo, e na estação chuvosa, mal dá para dizer que isso tem relevância estatística, tá? Isso nem tem relevância estatística, a perda de chuva na chuvosa. Então, veja, perto de 20%, o impacto sobre o ano todo de chuva já é muito menor. Apesar de que na estação seca o impacto está 25%. Por quê? Porque lembra dos rios voadores? Se a gente tem o início dos rios voadores sendo super desmatado, está perto de 40% de desmatamento isso. Aqui, 34%. Então, já está indo menos chuva para o lado oeste. E na estação seca, entra menos umidade do oceano para dentro da Amazônia. Então, o papel da floresta em fornecer vapor de água fica mais importante ainda. Então, o impacto da floresta que está ausente acaba sendo muito maior
durante a estação seca. Perfeito. E aí a gente tem esse aumento de temperatura. Então, vamos lembrar o seguinte: é nessa região que tem uma turma lá da Amazônia, do agronegócio, querendo reproduzir o Matopiba. O Matopiba é a junção lá no Cerrado de Maranhão, de Tocantins, Piauí, Bahia, né? E aí eles querem fazer o novo Matopiba da Amazônia. Eles querem, não, eles estão fazendo desde o governo Bolsonaro, né? Está tendo um desmatamento acelerado nessa região a partir de 2020. 2019 já começou a crescer, 2020 acelerou bastante, né? Que junta Rondônia, Acre e o sul do Amazonas. Essa região deu um boom de produzir soja. É só para dizer, o Matopiba. Bovino, desculpa, Luciana, peraí, só fala. para o pessoal que não sabe. O Matopiba, então, é essa região, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, do Cerrado, que está sendo completamente devastada. De soja. Porque, Luciana, aqui está sendo totalmente devastada para a plantação de soja. Tá? Exato. Então, e aí a Bahia é o estado que mais devasta. É isso. Aqui chama a macro. É Acre, né? O Rondônia e Amazonas, é a macro. Tá. Né? É a M do Amazonas, o último RO é de Rondônia e o AC do Acre. Né? Então, assim, a quantidade de floresta devastada que hoje virou área de soja, né? E aumento da criação de gado, porque é o seguinte, eles até abriram rodovia exportando para o Peru, exportando ali para os países outros da América Latina, né? Então, assim, essa região, e tem esse processo que está na pressão para asfaltar a BR que une Manaus a... Ai, meu Deus, como é que chama ali? É Porto Velho, né? A estrada acho que é 163. Não é 163. Esqueci o nome da estrada, mas é essa BR que eles querem asfaltar para transportar grãos, minérios, né? E madeira. Então, assim, infelizmente, Mauro, quando a gente olha o aumento da área de soja na Amazônia, a área já tinha aumentado em apenas 2 anos, 70% no governo Bolsonaro, nos primeiros 2 anos. Hoje em dia, quando a gente olha isso, eu posso trazer essa figura aqui, na hora que o Luiz chegar, eu acho e passo para você. O aumento da área de soja acelerou durante o governo Lula. É algo revoltante, né? Que esse agronegócio esteja com mais força ainda do que tinha no governo Bolsonaro na ampliação da soja. E a soja, ela não representa só desmatamento. A soja representa o envenenamento da biodiversidade da Amazônia. Porque a soja precisa de muito veneno. É veneno para inseto, é veneno para larva e é veneno para outras espécies vegetais. Isso é jogado e com a chuva se espalha, vai para rios, vai para os igarapés e a biodiversidade está consumindo essa água e está sendo envenenada. Né? Então, assim, é um impacto terrível. E quando o pessoal joga, inclusive, via aérea, avião, drone, isso vai pela atmosfera, envenenando as pessoas, né? Eu conheci, eu ia almoçar na casa da pessoa e ela faz comida da horta dela, lá contando, eles tiveram que perfurar um poço para irrigar a horta, porque o igarapé estava cheio de veneno. Eles não podiam mais se banhar no igarapé, porque a pele ficava toda vermelha de veneno, de agrotóxico. Né? Então, assim, a gente está com essa parte sem controle algum,
né? E isso é um absurdo, Luciana, é intolerável. É esse cenário que me faz, sabe, querer sair da ciência e estar mais perto de quem está fazendo esse descalabro com o povo brasileiro. Sabe, é só dinheiro, 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 dinheiro. Não é a vida das pessoas, não é a saúde, não é a educação a prioridade. É o lucro de um setor minúsculo de uma elite. Isso é muito revoltante. Luciana, o Luiz Marques está aqui, posso embarcá-lo para a nossa conversa? Ai, por favor, Luiz. Você quer que eu pare a apresentação ou eu termino rapidinho? Vamos dialogar, você e Luiz Marques, então, tá bom? Luiz, querido, bem-vindo, bem chegado. Bom dia, gente. Oi, Luiz. Oi, Luciana. Ai, bom dia. Aqui, ó, Luiz, autor disso. A gente trabalhou bastante em dezembro para escrever essa nossa técnica, né? A nota técnica é a maneira da gente contribuir, né, com esse descalabro. Luiz. Para combater o descalabro. Companheirão. Você fica com a gente até que horas, Luciana? Olha, eu tenho que sair umas 15 para as 10. Ah, tá bom, mas um pouquinho mais de 5 minutos. Tá Luciana, bom. antes de começar, esse trabalho, essa nota técnica, tem que ser publicado no Brasil muito rapidinho. E vamos conversar depois sobre isso, para imaginar onde é que nós vamos publicar isso aí, etc. Ah, legal. Todo mundo tem que conhecer isso. Todo mundo tem que conhecer esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês, Mauro, eu queria mais uns 5 minutinhos só para eu terminar. Ele faz parte do artigo que está em revisão na Nature. É o 4º artigo. Só que como eu ainda não tive a primeira resposta da Nature, né? A primeira resposta, ela vai dizer, olha, a gente aceita com correções, aí vai sair publicado, vai ter DOI, o pré-print. Aí a gente pode publicar, Luiz. Tá. Maravilha. Fala, você queria então continuar mais um pouquinho, né? Então, essa daqui é a área menos desmatada. Olha só, menos desmatamento, a gente quase que não tem mudança na chuva como um todo. A estação chuvosa parece até que ela está crescendo, mas estatisticamente não tem número para a gente dizer que está crescendo, mas o jeitinho dela, e ela perde menos chuva, e também o aumento de temperatura é o menor de todas as áreas. Então, veja, isso comprova que desmatamento altera a chuva e aumenta a temperatura. E aí eu tenho aqui essa tabela com diferentes graus de desmatamento, está aqui, olha, e a gente vê a área mais desmatada é também a área que mais emite carbono, é a área que mais perde chuva, né? E a área que mais aumenta a temperatura. Então, a gente tem claramente essa correlação. E aí, essa região 1, que é o leste da Amazônia, que são as duas regiões mais desmatadas, 38% e 34%, é a grande fonte de carbono da Amazônia. Também representa a emissão. E o carbono é quem está mudando o clima, né? Então, a gente tem, veja, de várias maneiras diferentes, o desmatamento causando esse colapso climático, né? E aí a gente tem o aumento do número de mortes aqui do lado esquerdo, está o aumento do número de mortes por chuva extrema, né? Em que, veja, só reduzir desmatamento não vai resolver o problema, porque 2023 o desmatamento reduziu pela metade, né? Nós tivemos uma redução muito grande, mas o número de mortes aumentou, porque, veja, o equilíbrio climático ele é complexo. Reduzir desmatamento é apenas reduzir a velocidade de perda de floresta. A gente continua perdendo, só que mais devagar. Mas aquela floresta perdida não está sendo recuperada. Então, gente, assim, a perda é exponencial. E aí a gente tem que falar por número de mortes por evento extremo de onda de calor, porque ele é computado em 14 metrópoles brasileiras 20 vezes maior do que o número de mortes por evento extremo de chuva.
Tá? 20 vezes maior. Então, se em 2023... O calor mata muito mais do que a chuva. Multiplica por 20,600 em 2023. E 2024, que foi pior ainda que 2023, quantos brasileiros morreram? Esse é o motivo do meu desespero. É isso que está me fazendo considerar sair daqui, começar lá naquela loucura de Congresso, porque, gente, nós temos que mudar esse Congresso. Esse Congresso está trazendo a morte ao povo brasileiro, sabe? Não é pouca coisa, é muita coisa. Nós estamos perdendo a condição de vida, a humanidade está caminhando para um colapso climático e o negacionismo está cada vez pior. Ó, é janeiro. É janeiro. Olha só, olha eu de casaca aqui. Gente, precisa ser muito teimoso para ser negacionista. Isso é ter uma causa por trás, sabe? Então, a gente que tem causa, e a causa é a vida das pessoas, a gente precisa arrumar maneiras de lutar mais efetivamente ainda. E essa é a minha motivação. Você sabe, Luciana e Luiz, esse tema do calor, eu fui agora no comecinho do ano, logo depois da virada do ano, para a Serra da Capivara, no sul do Piauí, né, lá no parque, né, da NIED, criado pela NIED Guidon. E no caminho parei num lugar para tomar um café e tinha um grupo de agricultores ali da região. Então, essa região é a caminho ali no centro-sul do Piauí. Um deles, que é um apicultor, criador de abelha, me relatou o seguinte, que ano passado ele perdeu 500 caixas de abelha com as abelhas mortas dentro das caixas por causa do calor. Ai, meu Deus. Vamos lembrar dos botos, morreram mais de 200 em 2023, nos lagos de Tefé, porque o lago atingiu 40 graus. Gente, em 2020, 4 fazendeiros puseram fogo no Pantanal. Sabem quem são, não sei se estão sendo processados ou não. Esse incêndio no Pantanal matou, segundo cálculos muito bem feitos, que foram publicados numa revista científica, 17 milhões de vertebrados. 17 milhões de vertebrados foram mortos por causa de 4 fazendeiros que puseram fogo, e nós sabemos, os empregados deles disseram que dias antes eles mandaram tirar os bois da fazenda, porque claramente eles iam colocar fogo. Não tem a menor dúvida, não sei o que a Polícia Federal ainda fez com esses caras, mas saiu no jornal, tá aí, é só abrir o jornal. Tá? Então assim, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que revolucionar aquele Congresso. Sabe, Luciana, nós temos que ir para o Congresso. Pessoas de boa vontade que querem mudar esse Brasil têm que se candidatar, têm que ir lá tirar aquela corja, sabe, que só pensa em dinheiro e está levando a gente para a morte. Palavra do professor Koch, Geopolítica, que serve para todos nós. A fala da Luciana é contagiante, vamos com força. PS, quase 10 dias de chuva seguida no Rio de Janeiro é realmente desesperador. Luciana, se deu seu tempo, né? 9h45 em ponto agora. Obrigado demais. Eu sei que você tem uma atividade importante agora. Boa tchau, Luciana. Boa atividade. Até a próxima vez. Um beijo para todo mundo. Coloca aí o que vocês acham, o que vocês pensam aí desse passo. É um passo difícil para mim, né? Porque é uma vida construída aqui, mas... Ai, gente, eu não sei. Por outro lado, eu estou desesperada. Tem que ir lá arrasar, Luciana. Eu sou seu cabo eleitoral. Eu sou seu cabo eleitoral. Também, mesmo daqui do Piauí. Você imagina, ser candidato Luiz, também, Luiz. Você imagina, Luciana. Também, você imagina, Luciana, Sâmia, Glauber, Jones, Fernanda Melchiona, vão arrasar no Congresso. Luiz Marques. E por que não Mauro Lopes? Não, tô fora. Por que todo influenciador de esquerda não está se candidatando? Eu não posso me eleger nem síndico aqui do prédio. Nem eu também. Deixa eu cuidar aqui do jornalzinho. O Gabriel dizendo que apoia Luciana Gatti, deputada federal. Vai lá, Luciana. Obrigado, bom. Claro, Renato Freitas também. Tchau, beijo, querida. Até mais. Sim, pelo amor de Deus. Não, tem um monte de gente boa, a gente tem que mudar isso. Vamos revolucionar aquele Congresso. Valeu, beijão, querida. Tchau.